Boa noite, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é uma bênção de Deus que retorna para a sua vida e sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 19, Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes as pessoas fazem planos e depois elas não entendem, mas tem uma mudança, uma transformação e Deus leva para outra direção. Porque às vezes uma pessoa ela não conhece a Deus, mas Deus já conhece. Deus a conhece desde o ventre nos conhece desde o ventre das nossas mães. Então, o que é lindo, o que é maravilhoso em Deus é que assim, mesmo antes de ter uma intimidade com Deus, de conhecer a Deus, Deus conhece. E Deus, Ele vê o nosso futuro e vê os nossos corações. E Ele se move através do coração de cada um de nós. Porque tem pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas têm um bom coração e Deus tem um propósito em suas vidas. E elas não entendem. Mas aos poucos, quando elas vão passando por algumas coisas e vão vendo algumas situações, elas se movem para resolver, para ajudar, para livrar, cuidar, transformar a vida de outras pessoas. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele foi perseguido desde o nascimento. E a mãe dele teve que se separar dele, colocar ele num cestinho. E quem pegou Moisés? A irmã do faraó. E ela foi criada por ele. Ele foi criado por ela. E quem o amamentava? A própria mãe dele. Depois, Moisés, ele cresceu em um berço de ouro. Ele tinha tudo e ele não se sentia satisfeito porque algo nele mexia dentro dele. Ele não ficou ali a vida inteira. Ele rejeitou tudo aquilo para libertar um povo, porque tinha um propósito de Deus na vida dele. E mesmo o faraó interferindo, ele não conseguiu, porque o que prevalece, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Imagine uma pessoa que vivia na riqueza, depois descobriu as suas origens, que foi Moisés, e ele preferiu sair daquele lugar para ele cumprir com um propósito, porque quem tem um chamado arde dentro de si, começa a queimar. Então, às vezes, muitas pessoas não entendem por que outras pessoas deixam sua comodidade, deixam de estar passeando, se divertindo, para fazer uma ação social, para ajudar pessoas, para viver o seu propósito. E elas são felizes, porque Moisés, ele não sentia paz naquele lugar.
Ele tinha tudo nas mãos, mas ele não sentia paz. E o que moveu ele foi Deus. Deus tirou ele daquele lugar pelo coração dele. E todos os planos do faraó contra a vida dele, nenhum prosperou. Porque tudo que o faraó planejava contra o povo de Deus se transformava em maldição na vida do faraó. Então, Deus preparou aquele irmão dele, preparou Arão para ser o porta-voz de Moisés. Porque Moisés, olha os improváveis, Moisés ele não tinha uma boa dicção. E tem pessoas que falam, nossa, tem tantas pessoas que falam melhor, se comunicam melhor, e Deus não usa, e Deus usa os improváveis. Moisés, foi assim que aconteceu com Moisés. E ninguém conseguiu parar os planos de Deus na vida de Moisés e do povo de Deus. Porque quando Deus coloca a mão em cima do escolhido do Senhor, daqueles que têm um propósito, não fique com medo, não fique preocupado. Você que está recebendo sua bênção e fica preocupada, será que vão tirar a minha bênção de mim? Será que alguém que está querendo atrapalhar o meu caminho vai conseguir destruir a minha bênção? Porque olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Todas as pessoas que servem o Senhor são protegidas, e nem nada, nem ninguém faz com que impeça do propósito de Deus acontecer nas nossas vidas. E todo aquele que tenta impedir o propósito de Deus, imagine o que é que acontece. Olha o que aconteceu com o Faraó. Faraó enfrentou várias maldições, pestes. Foram maldições lançadas na vida daquele povo, na vida de Faraó, na família dele, que ele ficava desesperado com todo o poder que aquele homem pensava que tinha, porque todo poder quem tem é Deus. Toda honra e toda glória é de Deus. Então, quem tenta atrapalhar os planos de Deus, às vezes tem pessoas querendo atrapalhar um casamento que foi Deus que uniu aquelas pessoas. Então, ela vai enfrentar o próprio Deus. Ela não vai conseguir destruir o casamento e ela ainda está atraindo maldição para a vida dela. Porque ninguém vai contra a vontade de Deus. Olha como era poderoso. Eu não vim aqui para lançar maldição na vida de ninguém. Eu estou falando que ninguém impede o propósito de Deus de se cumprir na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o buscam e que vivem a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É que todos temam o Senhor, porque Ele é grandioso demais, ninguém zomba de Deus. Não adianta na frente das pessoas ser de um jeito e por trás desejar maldade, desejar destruição ou forjar coisas contra a vida daqueles que estão em batalhas espirituais, batalhas na mente, batalhas no emocional. Quantas pessoas desequilibradas no momento e outras aproveitam daquele momento para querer destruir aquela vida. Imagine aquele povo que estava escravo naquele tempo, o emocional daquele povo, mas Deus preparou quem? Um homem que não podia falar direito, mas Deus preparou um porta-voz para ele.
mas Deus falou: eu vou te usar. E ele escolheu Moisés e nada nem ninguém impediu. Aquele faraó com todo aquele poder teve um final muito triste, porque ele não parou. Ele não parou. Quanto mais ele via as coisas ruins virando contra a vida dele, ele perdendo coisas, como ele perdeu o primogênito dele. Quantos inocentes morreram por causa da maldade do faraó? Mas Deus protegeu Moisés e o povo dele. Então não tenha medo. Se você é temente a Deus, que eu sei que você é porque você está escutando esta oração, faz a vontade de Deus e o propósito de Deus, nada nem ninguém vai destruir na tua vida. Fica em paz. Essa é uma palavra de paz. Porque quando os inimigos tentam avançar, é a hora de Moisés bater com o cajado no chão, porque Moisés ouvia a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, ter temor ao Senhor e não reclamar, são requisitos daqueles que vão ter a sua vitória em suas mãos. Nada nem ninguém pode ser o homem mais poderoso da terra, mas muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então o propósito de Deus vai se cumprir na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que Deus toca e você fala: eu aceito o meu chamado, eis-me aqui, Senhor. Não tenha medo, nenhuma tempestade vai fazer com que o teu barco afunde, porque quando colocamos Jesus em nossas vidas, Jesus em nosso barco, confiamos nele, pode balançar à vontade, mas a gente fica em paz, porque o Todo-Poderoso está dentro dele. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é a luz, e onde a luz chega, as trevas vão embora. E quando você entende, aí você olha às vezes para você e fala: mas como eu vou conseguir? Tem tantas pessoas mais capazes do que eu, mais capacitadas do que eu. Imagine Moisés. Moisés era gago, ele não podia se expressar, ele não conseguia. Deus poderia ter curado Moisés da gagueira, mas ele quis usar Moisés daquele jeito. E ele não usou o irmão dele, que o irmão dele tinha boa dicção. Arão, ele foi usado para ser intérprete de Moisés. E às vezes Deus coloca pessoas para abrir os teus caminhos, porque quem vai passar é você. É assim que Deus faz. E o trabalhar de Deus ninguém impede. Então fica de pé, confia no Senhor, recebe essa palavra para a tua vida e não tenha medo, não fique assustado, porque nada nem ninguém vai impedir do propósito de Deus se cumprir na tua vida. Ai daquele que atravessa o caminho, daqueles que temem a Deus e que querem cumprir o propósito de Deus. E que fala: eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua glória, porque aquele mar se abriu para que o faraó e todo o povo entendesse que Deus é Deus em todo o tempo. E usou aquele homem que ele não deu um passo para trás. Moisés não se arrependeu. Moisés foi com o povo até o final. Moisés, ele foi muito usado por Deus. E Deus já sabia de tudo o que ia acontecer até o fim da vida de Moisés. Moisés era muito amado por Deus. E o que precisamos é do amor do Senhor em nossas vidas. É Ele quem tira toda a enfermidade. É Ele quem tira todo o mal do nosso caminho. É Ele quem abre o mar. E os nossos inimigos ficam para trás. O inimigo das nossas almas, ele não pode nos tocar, nem tocar em nada, nem ninguém. Que Deus coloca a mão. Quando Deus coloca a mão, nem o homem, nem o inimigo das nossas almas pode impedir o propósito de Deus de se cumprir em nossas vidas. Não tenha medo, simplesmente confie, ame
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tenha o temor do Senhor. Olha, Moisés desistiu de muitas coisas materiais e ele seguiu a vontade do Senhor. E olha como ele foi usado por Deus. Qual foi o homem na terra que colocou um cajado na mão e seguiu a vontade do Senhor? E quando Deus falou, bate o cajado no chão, na areia, o mar se abriu e aquele povo todo passou. Já imaginou perante os seus inimigos, ver os seus milagres acontecendo, ver você recebendo a sua bênção e você passando de cabeça erguida, sem orgulho, com humildade, dando glórias a Deus. O que Deus quer de nós não é que a gente pise e nem fique rindo do outro, da derrota do outro, da falta de entendimento daqueles que querem nos fazer mal. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que perdoemos eles e que sigamos as nossas vidas e que não paremos, porque temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não fique assustado. Simplesmente as pessoas que são usadas para atrapalhar, elas não entendem que são inocentes e úteis nas mãos do inimigo das nossas almas. Se elas entendessem, elas iam fazer o contrário. Elas iam dizer, meu Deus, perdão, eu não vou atrapalhar a vida dessa pessoa, eu não quero e não vou ser usada pelo inimigo para atrapalhar a obra do Senhor, porque eu tenho o temor do Senhor. Olha a diferença, porque Deus perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nos afastamos de Deus e Deus nos colocou de volta no caminho? Então temos que olhar por essa ótica. Não devemos odiar aquele que nos odeia. Não devemos desejar mal àqueles que nos querem o mal. Devemos ter dó deles e pedir a Deus que os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus, inocente, limpo, puro, sem pecado, e na cruz sofrendo toda aquela amargura, toda aquela aflição de morte, de dor, de todos os nossos pecados, tudo que não é bom caiu sobre ele. E ele perdoou a todos, e ele pediu, intercedeu ao Pai por eles. Então, vamos entender que a nossa vida aqui ela é passageira e que o melhor é estar com Deus, porque viemos de Deus e voltaremos para Ele. Todo aquele que tem o temor do Senhor volta para Deus, porque é de lá que é as nossas raízes. Nós temos que ter raiz em Deus, porque o vento sopra, mas se tem raiz, continua firme. Quando vem a seca, não falta água, porque Deus é a nossa fonte. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não falta água. Ele mata a nossa sede, Ele sacia. Não falta o maná para aquele que caminha com Deus. Mesmo no deserto, Deus não vai deixar faltar nada. Não faltará força, não faltará fé, não faltará alegria, o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque Deus é um Deus de movimento. Ele não deixou aquele povo parado, Ele tirou da escravidão, Ele usou uma pessoa. Então, seja usado por Deus, abra o seu coração e fala, eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito aqui na terra. Eu quero cumprir a tua vontade. E você sente quando você desagrada a Deus, eu sinto. Então a gente volta, pede perdão e continua pedindo, implorando que o Senhor segure em nossas mãos e que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. E nada, nem ninguém atrapalha o propósito de Deus nas nossas vidas. Na vida daquele que crê, na vida daquele que recebe, que aceita
ser usado pelo Senhor. Fica na paz de Deus, porque o que Deus te deu, ninguém tira. Nada nem ninguém impede o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas. Para a glória de Deus, fica firme, continua, porque Deus abre o mar para todos nós passarmos. E o mal não nos alcança, porque o faraó ele acabou morrendo na própria armadilha. Ele foi atrás para destruir o povo de Deus e ele morreu. Porque Deus não deixa o mal tocar nas nossas vidas. Ele vai te livrar, Ele te dá livramento. Fica em paz, dorme em paz, acorda em paz, faz tudo na paz que excede todo o entendimento e a alegria do coração, que é o fruto do Espírito. Tem paciência, é fruto do Espírito. Tenha perseverança, que o Senhor nos dê domínio próprio, assim como deu a Moisés, que segurou aquela grande obra que Deus entregou nas mãos dele, confiou em Deus e foi, e cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu engrandeço o teu santo nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Te louvamos e bendizemos, Pai. Todo aquele que está em ti não sai de mãos vazias, porque o Senhor, mesmo no deserto, o Senhor nos sustenta, o Senhor traz o alimento, o Senhor provê e o Senhor faz os milagres na frente de todos aqueles que nos odeiam, do inimigo das nossas almas, e todo o mal, nada, nenhuma arma prosperará. Nada, nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prevalecerá, e nós refutaremos toda língua que nos acusar. Esta é a herança de nós, os servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Então, se apega a essa palavra e não tenha medo. Enterra teu medo e mostra os teus talentos. Moisés, mesmo daquele jeito, Moisés enfrentou o medo, a vergonha de falar, porque tinha um irmão. Deus preparou, Deus prepara tudo. Não se preocupa, porque tudo Deus prepara e entrega em tuas mãos. As tuas bênçãos chegam nas tuas mãos e nada, nem ninguém vai tirar as bênçãos de Deus das tuas mãos, porque é tua. E o que é de Deus, Deus protege. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelas bênçãos, pelas curas, pela coragem, assim como Moisés teve coragem, Pai, de enfrentar o faraó com todo aquele poder. Dai-nos essa força, essa coragem. Dai-nos, Pai. Dai-nos a resiliência, que nenhum de nós desistamos do propósito de Deus em nossas vidas. E que o desânimo seja uma coisa lá do passado, ficou lá do lado de fora. Nada de desânimo, nada de medo, nada de temor, só do Senhor. Temor só a Deus e a mais ninguém. Não por orgulho, mas porque sabemos quem luta por nós e quem entregou o nosso propósito é fiel para cumprir em nossas vidas. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo, Pai, pelas bênçãos derramadas e pela nossa fé, que cada dia cresce mais, e pela sabedoria e entendimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.